Os Cavaleiros de Prata são a classe de cavaleiros mais subutilizada de Saint Seiya. Em meio aos Cavaleiros de Bronze, que são os nossos protagonistas, e os Cavaleiros de Ouro, que roubou tanto a cena a ponto de alguns os quererem como protagonistas, nós temos os Cavaleiros de Prata em um lugar só deles. No entanto, e se eu te disser que mesmo esquecidos pelo público e escondidos na trama, essa classe de personagens carrega uma profundidade que talvez tenha passado despercebida por você? E se eu te disser que o anime de Saint Seiya tornou algum desses personagens não apenas mais interessantes e complexos, como deu também o melhor final possível para eles? É sobre isso que falaremos hoje. Eu sou o Damian e hoje falaremos sobre os injustiçados Cavaleiros de Prata. Para iniciarmos a nossa conversa, uma coisa tem que ser deixada mais clara aqui. Existe uma enorme diferença entre os Cavaleiros de Prata do anime clássico para os do mangá clássico, e isso impacta diretamente em como percebemos esses personagens. Por isso, essa análise será sobre ambas as obras, onde iniciarei pelo mangá. Se você acompanha o canal há algum tempo, talvez saiba que eu não sou o maior fã do arco de Cavaleiros de Prata no mangá. Acho que ele é excessivamente corrido em alguns pontos e muitas lutas acabam por se diluir no meio dos acontecimentos da história. É por isso que as lutas mais memoráveis no mangá acabam sendo justamente Seiya vs Mishi, que é logo a primeira do arco, e Shiryu vs Algol, muito por conta do sacrifício do próprio Shiryu em tirar sua visão para vencer o Cavaleiro de Prata. No anime as coisas são um pouco diferentes ao meu ver, mas nós chegaremos até lá. No entanto, mesmo que esse seja meu pensamento a respeito do arco no mangá, ele cumpre uma função que é bem importante, e é justamente o que torna os Cavaleiros de Prata essencialmente personagens trágicos. A vinda dos Cavaleiros de Prata acontece para reforçar uma promessa que nos é feita assim que o Seiya conquista a armadura de Pégaso, ou seja, se ele usasse a armadura para fins pessoais e não pelos ideais de justiça, cavaleiros de todo mundo o caçariam. A Guerra Galáctica e a vinda de Yoga para assassinar os Cavaleiros de Bronze já é o primeiro estágio disso, mas quando os Cavaleiros de Prata chegam, o nível de perigo aumenta, principalmente por Mishi nos demonstrar muito bem o poder de um. Quando inicialmente eles enterram o que pensavam ser os Cavaleiros de Bronze, estão fazendo isso para cumprir as ordens do Santuário contra os rebeldes que descumpriram as leis dos Cavaleiros. E aqui existe uma diferença clara entre mangá e anime. No mangá, os Cavaleiros de Bronze estão errados. Não me interpretem errado, eu não vou chamar os de Bronze de vilões, mas pensando nas regras e na institucionalidade do Santuário, eles descumpriram uma das principais leis dos Cavaleiros, além de pouco se importarem com o dever de um. É o que nos leva à sua construção como verdadeiros cavaleiros, e o ápice disso nas 12 casas, quando são batizados ao ler o testamento de Aioros. Porém, se os Cavaleiros de Bronze são os errados da história, então existe um outro lado dela, daqueles que estão lutando por um ideal e um propósito, e esses são os Cavaleiros de Prata. Eles estão ali pelas ordens do Santuário para que possam fazer valer a justiça não apenas dele, mas de Athena. Sim, essa é uma coisa que passa despercebida pelas pessoas, mas Saga fazia com que todos acreditassem que Athena estava no Santuário, que ocupava seu posto como uma deusa, e apenas não se mostrava para seus cavaleiros. Os Cavaleiros de Ouro que não sabiam a verdade, os Cavaleiros de Prata, lutavam por uma deusa que não estava lá, lutavam por um santuário que era uma mentira, uma paz que não seria sustentada, e um grande mestre que era um impostor. Sua justiça, portanto, não era nada além de uma fantasia, e enquanto acreditavam que estavam sendo os executores daqueles que blasfemaram contra os cavaleiros e contra Athena a lutar por motivos pessoais, eles próprios eram um instrumento para que Saga, ou no caso Lemur, garantisse os seus próprios planos pessoais. Eu imagino que muitos de vocês, quando assistiram a animação quando crianças, ou até mesmo leram o mangá depois de um pouco mais velhos, antipatizaram com os Cavaleiros de Prata de alguma forma, ou no mínimo tinham uma certeza maior na mente de vocês sobre a vilania deles, o que é natural. Eles não deixam de ser antagonistas na história dos Cavaleiros de Bronze. Porém, se invertermos os papéis, os vilões, aos olhos deles, se tornam os protagonistas. Suas mortes são também bem trágicas. Mish morreu tendo sua visão de mundo quebrada por um traidor. Babel não teve sequer uma chance contra Yoga. Moses e Asterion, que acreditavam que poderiam vingar seus amigos caídos em batalha, também não tiveram sucesso. Moses é morto por Seiya, e Asterion fica vivo para contar ao grande mestre o que havia acontecido, mas nós vimos seu túmulo lá na frente na história, o que nos leva a pensar se ele morreu pelos ferimentos de Marin ou por ter sido morto pelo grande mestre. Jamian, Capella, Dante e até mesmo Algol, todos também queriam vingar seus amigos em batalha e morreram sem conseguir fazer nada diante disso. E no meio disso, ainda foram traídos por Marin, que era sua companheira. Perceba então que mesmo que não se tenha muito a tirar a respeito dos Cavaleiros de Prata enquanto personagens individuais, eles funcionam enquanto grupo com uma temática que é bem interessante. Se você viu meu vídeo falando sobre os Cavaleiros de Bronze secundários, já sabe que o Kurumada faz o que chama de construções coletivas, ou seja, prioriza o desenvolvimento de um grupo ao redor de uma temática, mensagem ou situação, ao invés do desenvolvimento individual. Ainda
ainda que muitos personagens ao longo da obra tenham seus próprios arcos de personagem. É exatamente isso, então, que acontece com os Cavaleiros de Prata. Eles são vítimas de uma história que estava sendo alterada. Do ponto de vista do mangá clássico, alterado por Saga, mas com a Fine Edition e a vinda dos extras da obra, descobrimos que essa situação se inicia graças à deusa Ker e a Lemur, o espírito maligno que possuía Saga. Sem uma deusa que os protegia, agindo em prol de interesses alheios, sendo esmagados pelos ditos traidores, aqueles que deveriam executar as principais missões do santuário foram tratados pela grande trama da obra como meros perdedores. Eles falharam e foram descartados, viveram uma vida de mentira e nunca puderam se redimir com relação a isso. E toda essa combinação de fatores é o que os torna trágicos. Porém, se no mangá esses personagens estão envoltos em uma tragédia orquestrada por algo muito maior do que eles e imersos na ignorância, o anime nos leva para um lado bem diferente. A tragédia se torna crueldade e o grupo homogêneo de personagens acaba tendo mais nuances, assim como a redenção que deveriam ter. Mas antes de falarmos do anime, deixa o like se não deixou, se inscreva se não for inscrito, manda esse vídeo para os amigos e use a opção de hype no seu celular se ela estiver disponível. E também considere tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Meu muito obrigado aos membros do canal que já nos ajudam para que mais conteúdos como esse sigam existindo por aqui. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com aviso e pedidos feitos, voltemos ao vídeo. Na animação clássica de Saint Seiya, os Cavaleiros de Prata acabam se encaixando nos moldes de como o anime estava sendo produzido na época. Ou seja, os personagens têm que ser contextualizados para o roteiro original da animação, o que envolve a participação do Grande Mestre Ares. Portanto, vamos falar um pouco sobre esse plot na animação. Não entrarei no mérito da identidade do Grande Mestre nesse vídeo, mas assim que Ares aparece em definitivo e nos é dito que o mestre anterior faleceu, o santuário muda. Não apenas em sua cadeia de comando, mas ele muda na forma de agir. Se antes o santuário era no lugar mais aberto ao mundo, agora ele era mais fechado, mais elitizado e seguia uma lógica cruel de treinamento. Vemos aspirantes morrendo aos montes em treinamentos muito piores do que vimos o Seiya passar com a Marin, além de algumas figuras ficarem em destaque, ou seja, os Cavaleiros de Prata. Na animação, eles agem mais do que nunca como um braço das vontades e desejos do mestre Ares. E não apenas disso, mas até mesmo um pouco de sua ideologia. Cavaleiros nunca foi tão claro para falar desse assunto, mas no mangá nós vemos que existe uma xenofobia por parte de Cassius e Shina com Seiya por ele ser japonês. No anime, isso se mantém, mas vemos muito disso sendo aplicado não apenas ao Seiya no começo da obra, mas especialmente à própria Marin. Quando chega ao Japão para matar Seiya, Misha é mais um personagem que transmite esse pensamento xenófobo, onde a ideia principal é de que as armaduras deveriam ficar com os gregos. É claro, à época isso fazia lá seu sentido, mas hoje em dia, com a existência da enciclopédia, é curioso parar para pensar nisso, já que a China é italiana, o Misha é francês e por aí vai. Essa, por exemplo, já não é uma característica que vemos dele no mangá. Porém, como o anime precisava criar um antagonismo ainda mais pesado entre os pratas e os bronzes, aqui vemos eles sendo um pouco mais vilanescos, sem caráter e inescrupulosos em algumas situações. Isso, por si só, já muda a natureza dos personagens. E antes eles eram apenas aqueles que estavam sendo enganados, mas estavam lutando a favor do que era justo em nome de Athena, será que podemos dizer o mesmo aqui? A forma como o anime constrói tudo está sempre muito mais ligada à autoridade do Grande Mestre do que a qualquer citação a Athena, ou seja, tudo estava centrado na figura do Mestre Ares. Então, sem enganos por aqui, os Cavaleiros de Prata do anime não são pobres coitados, mas vilões. Porém, não é por serem vilões que não possuem nuances. Olhemos para Babel de Centauro. Babel não era diferente de Mish, Asterion e Moses. Era um seguidor do Grande Mestre e estava lá para cumprir sua missão. Sua luta contra Yoga é uma das minhas favoritas daquele arco. Não só por gostar de como expandiram Babel para além de sua participação curta e decepcionante no mangá, mas principalmente pelo seu final. Aos que não se lembram, esse é o momento do anime em que Saori se descobre como Athena. É o momento em que essa divindade está sendo apresentada para nós, assim como sua natureza e atitudes, sendo parte do arco de transformação da própria Saori também. É diante desse contexto que a personagem vai até Babel, que ainda defende o santuário e segura sua mão, dizendo que quando ele renascesse, lutariam juntos pela justiça e pela paz. Esse não é nada além de um ato de perdão pelas atitudes de Babel naquele momento, dando-lhe tranquilidade para a morte. Babel chora no fim de sua vida
vida e sorri, tendo sido então purificado por Saori. Porém, se Babel morre sendo perdoado, Algol é um personagem que não deseja perdão por suas atitudes. Dentre todos os Cavaleiros de Prata que eu destaquei até aqui, Algol é sem dúvida aquele que mais representa a conexão com o Mestre Ares. A crueldade, a dureza diante das regras do santuário e a falta de piedade. Sua cena de abertura é uma das minhas favoritas, onde vemos alguns aspirantes a cavaleiro fugindo do treinamento e sendo interceptados primeiramente por Aioria. No entanto, quando Shina e Algol chegam e o Cavaleiro de Prata toma conta da situação, ele engana os aspirantes para que olhassem no escudo da Medusa. E não apenas isso, como quebra a cabeça de um deles já petrificados, já que a punição para os que saíam do santuário é a morte. Existe um contraste entre sua atitude e a de Aioria, que queria demovê-los daquela ideia, que voltassem, pois assim eles ainda poderiam ser perdoados. O que tem relação não apenas com a natureza de Aioria e o personagem benevolente que ele é nessa primeira parte do anime clássico, mas também com sua história de vida envolvendo Aiurus. Já Algol não deseja conversar, mas punir. Sua atitude com os aspirantes é maliciosa, tudo no fim para o seu próprio prazer pessoal. Outra coisa curiosa que o Algol mostra, que posteriormente vemos Sirius, Algete e Dio mostrarem, é a desconfiança com Aioria, e principalmente a falta de respeito com ele, tudo justamente pela ligação com Aiurus. Mas esse é um papo para outro vídeo. Com todos sendo derrotados pelos verdadeiros heróis da justiça, os Cavaleiros de Prata morrem, curiosamente, até junto da temática cruel que existia a respeito do santuário, já que posteriormente isso acaba sendo deixado para trás por avançarmos para a Batalha das 12 Casas. No entanto, a história desses personagens não acaba aqui, mas ganhou um novo e interessante capítulo na saga de Hades. Muitos de nós nos lembramos de Saga, Camus e Shura, ou até mesmo de Máscara da Morte e Afrodite, ou Xion sendo finalmente revelado para nós. Mas no meio disso, nos esquecemos que os Cavaleiros de Prata também retornam dos mortos, assim como os Cavaleiros de Ouro. Dentro desse contexto da história, os personagens vêm por dois motivos. O primeiro, para testar a força dos Cavaleiros de Bronze. Vemos isso bem claramente na luta de Shun contra Dio, Algete e Sirius, em que ele elogia o fato de Shun ter conseguido acabar com 3 Cavaleiros de Prata ao mesmo tempo. E também na luta de Yoga contra Misty, Moses e Babel. Aqui, inclusive, tem uma fala que é pra mim muito bonita. Se lembra que o Babel teve uma interação especial com a Saori? Então, aqui é ele quem diz que Yoga deve proteger Athena. É isso então que nos leva ao segundo motivo para que eles estejam aqui: redenção. Se na saga clássica esses personagens não estavam lutando a serviço do bem, mas para cumprir as vontades do grande mestre, chegando até mesmo a atentar contra a vida de Athena, a saga de Hades dá a chance de eles atuarem em nome do que é certo. Vestindo mais uma vez a carapuça de vilões, eles retornam apenas para servir como um teste, para que fossem derrotados de forma estupidamente fácil por Shiryu, Shun e Yoga, mas também para se redimirem de seus pecados. Athena sempre perdoa seus cavaleiros. A morte é sempre um caminho de redenção. E se personagens como Máscara da Morte, Shura, Afrodite, Canon e Saga puderam se redimir, por que não Algol, Misty, Babel, Moses e outros Cavaleiros de Prata? É por coisas assim que considero a patente dos Cavaleiros de Prata muito subestimada. Não apenas pela comunidade, mas por quem faz Cavaleiros. Não apenas por Kurumada, mas outros autores pouco dão destaque para essa classe de personagens que pode nos render temáticas e situações tão ricas e interessantes. A história clássica está cheia de personagens e grupos de personagens extremamente ricos e ignorados, não apenas no mangá, mas na animação também, que vem sendo cada vez mais mal falada ao longo dos anos. Aqui no canal, eu tento sempre mostrar o outro lado das coisas, o da boa construção, das boas temáticas e situações interessantes que talvez você não tenha percebido. Então, se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos assim, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, o hype, o comentário e mandar esse vídeo para os amigos para que possam ver e apreciar cada vez mais o nosso amado Saint Seiya. Por esse vídeo foi isso, meu povo. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!